Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, é dia do Senhor, dia de dedicarmos todo o nosso dia a nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus. Dediquemos o nosso dia à Santíssima Trindade. E a maior dedicação que nós podemos fazer no dia de hoje a Deus é participando do sacrifício da Santa Missa. Guardar os domingos e festas. Hoje é domingo, dia do Senhor. Para nós católicos, nós vibramos de alegria com este dia. De maneira especial hoje, no Evangelho, nós estamos vendo Mateus, porque nós estamos no ano A. Todos os domingos, o Evangelho escolhido para este ano é o Evangelho de São Mateus. Nós encontramos Mateus falando sobre a sua vocação. Como aconteceu a vocação deste grande apóstolo? Como se sucedeu? Aonde ele estava? O que ele estava fazendo? E aí Mateus conta o testemunho. Então ele está dizendo que ele estava na coletoria de impostos. Mateus, ele era odiado pelos judeus. Porque ele é daquele tipo que trabalhava para César, coletando os impostos dos seus irmãos, e, ao mesmo tempo, ele pegava também uma partezinha para ele. Era assim que os coletores costumavam fazer. Jesus passa. Provavelmente, Mateus já tinha ouvido falar de Jesus, das coisas que Jesus andava fazendo. E Jesus simplesmente, ele é Mateus narrando. Lembremos isso que eu acabei de dizer. Jesus passa e diz, segue-me. É impressionante. Aqui diz que imediatamente ele se levantou e seguiu Jesus. E neste segmento de Jesus ele se torna apóstolo. Principalmente lá no capítulo 3 do Evangelho de São Marcos. Lá fala que Jesus tinha subido o monte para rezar. E tinha lá os 72 discípulos. E quando ele desceu, ele foi escolhendo os apóstolos dos 72, ele tirou 12, e dentre os 12 estava Mateus. Aqui é importante notar também um outro detalhe. Mateus imediatamente também ele faz uma grande festa. E nesta grande festa estavam lá cobradores de impostos, os pecadores. Esses pecadores são chamados pecadores públicos. Todo mundo sabia dos pecados daquelas pessoas, por isso que eram chamados de pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e também com os seus discípulos. Imagina a alegria de Mateus, que antigamente chamava-se Levi, depois passou a se chamar Mateus, vendo os outros também, que viviam a mesma vida que ele, e agora ali tendo a oportunidade também de ouvir Jesus falar para poderem mudar de vida. Importante notar isso. É como se Mateus, ele dissesse assim, o que Jesus fez na minha vida, eu quero também que os outros que vivem a mesma vida que eu, aproveitem também e possam seguir o Mestre, possam mudar de vida. Foi isso que aconteceu. Mas os benditos fariseus, para não dizer outra coisa, em vez de estarem felizes
vendo todos aqueles homens mudando ali, ouvindo Jesus, como eles não aceitavam Jesus, aí começam a encontrar uma oportunidade para querer pegar Jesus em uma situação. E agora é essa, mas se ele se disse um mestre, como é que ele se mistura com os pecadores? Porque os fariseus não se misturavam com os pecadores, não. Era eles os puros, os santos, os homens de Deus, os pecadores do outro lado. Os outros estavam perdidos, não tinham jeito para eles, mas não. Então não adiantava andar com aqueles dali para não se contaminar. Imagine se nós católicos vivêssemos desse jeito. Como é que nós iríamos pregar o evangelho? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a todas as criaturas. As oportunidades que nós tivermos nesta vida para levar alguém para Deus, nós não podemos perder tempo. Nós temos que estar ali ajudando, levando o evangelho, ainda mais quando as pessoas elas estão dispostas, quando houver disposição no coração do outro para ouvir a palavra de Deus, para ouvir as maravilhas de Deus, para ouvir a salvação que vem de Deus, nós não podemos perder a oportunidade. É diferente para aquelas pessoas que não querem ouvir, que estão com o coração fechados. Aí é o que Jesus disse, então sacuda a poeira dos pés e vai embora. Mas se as pessoas querem, então uma vez que Mateus convidou, o pessoal foi, é motivo de alegria. Quem não quis ir não foi, mas quem foi é porque estava querendo. E agora os fariseus ficam nessa intriga, como é que ele pode estar com os pecadores e aquelas coisas todas. E aí vem a oportunidade que Jesus também vai dar para os fariseus. Aprendei, pois, o que significa que era misericórdia e não o sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. E uma vez que ele veio para chamar os pecadores, a oportunidade estava ali para salvar. E repito mais uma vez, meus irmãos, a oportunidade era aquela de salvar os pecadores, os ladrões, aqueles que não queriam saber de Deus. Se eles estavam ali, era a oportunidade. E eles estavam ali para ouvir Jesus falar. Jesus não podia perder aquela oportunidade. Mas aqui também, eu quero trazer uma coisa. Às vezes nós olhamos a vocação de Mateus e ficamos felizes. Mateus tornou-se um apóstolo, levou o evangelho, aquela mensagem que Jesus havia dito, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. E Mateus foi, pregou. Ele foi uma testemunha fiel. Ele conviveu com Jesus. Ele ouviu Jesus expulsando os demônios. Ele também fez isso quando Jesus disse para os apóstolos na primeira oportunidade, a primeira vez que eles foram enviados, melhor dizendo assim. Ele também fez isso. Mateus viu e tudo, ele estava na última ceia. Mateus viu na hora que Jesus foi preso. Depois ele teve a oportunidade de ver. Jesus morreu, aí Jesus passou pela morte, e ele teve a oportunidade depois de ver Jesus ressuscitado. Ele estava pronto para se tornar esse grande apóstolo que ele se tornou. Tanto que a comemoração de Mateus se dá no dia 21 de setembro. Ele teve tudo, ele viu tudo. Ele fez tudo que Jesus mandou. Mas aqui está um detalhe da vida de Mateus, que é o mais importante. Mais do que ter pregado o evangelho, mais do que até ter sido martirizado. Não sei se vocês se recordam, está lá no Evangelho de São Mateus também, no capítulo 10. Se eu não me engano, quando os apóstolos voltam, então é narrado que quando eles voltaram daquele primeiro momento que eles foram pregar para as ovelhas de Israel, como Jesus fala, as ovelhas perdidas de Israel, quando eles voltaram contando as maravilhas do que tinha feito. Aí Jesus disse o quê? Não se alegrem por vocês terem feito isso. Que não é que Jesus estava dizendo que era coisa ruim, mas ele disse: alegrai-vos sim
pelo fato do nome de vocês estar escrito no reino dos céus. Deus estava falando da salvação deles, da alegria deles poderem se salvar. Não pelo fato de ter pregado o evangelho. Mais uma vez, eu não estou desclassificando a pregação do evangelho, que é necessária. Não existe coisa melhor nesse mundo do que viver salvando almas. Não tem outra coisa melhor. Mas lembremos também que Paulo disse que ele ficava preocupado de depois ele levar o evangelho para tantas pessoas e ele mesmo não entrar no céu. Porque, meus irmãos, aqui tem esse detalhe. Muitas pessoas estão pregando o evangelho, mas estão levando uma vida totalmente errada. Não querem saber de santidade. Mas elas estão vendo os efeitos das pregações delas, das orações delas, mas está levando uma vida errada. Está em perigo de se salvar. Então o que eu quero dizer para vocês com tudo isso? Que a maior alegria de Jesus é de saber que Mateus tinha mudado de vida e ele não estava mais no caminho de se condenar. Mateus estava agora no caminho da salvação. Essa é a alegria de Jesus. Além dele estar levando o evangelho, de ter levado o evangelho, naquela vida que Mateus estava sentado na coletoria de impostos, ele estava ali para se perder. E quando Jesus o chama, foi a oportunidade de poder salvar a alma dele. E que bonito, ele se levantou e foi. E além dele ainda foi chamar os outros também para terem a oportunidade também de se salvarem. Então Mateus salvou a alma dele. Muitas vezes tem vocações que é para salvar a alma do outro. Jesus chama para que ele seja salvo. E a pessoa se volta inteiramente para Deus e vai servir a Deus. Eu não estou aqui dizendo que todas as pessoas que se convertem, elas têm que se tornar padres, freiras, têm que ir para uma congregação religiosa, ou têm que ir para um seminário, para um convento. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que muitas pessoas que saíram desta vida de pecado, desta vida errada, elas se salvaram depois, se tornando padre, se tornando freira, se tornando apóstolo. Tem pessoas, tem vocações, que elas vão passando a vida, elas vão levando uma vida inteira com Deus, e isso é bonito, isso é ótimo, e depois elas acabam entrando no convento porque Deus chama, vai para um seminário, se tornam bons padres, pessoas que não experimentaram os males deste mundo que poderiam levar à perda da salvação, mas tem também aquelas vocações que a saída delas do pecado, de uma vida de pecado, e depois elas terem entrado num convento, ou num mosteiro, ou num seminário, salvou a alma delas por inteiro. E aí, a partir de então, elas levaram uma vida totalmente santa, que foi o que aconteceu aqui no caso com Mateus, coletor de impostos, levando uma vida errada. Se salvou inteiramente. Por isso que Jesus termina ali falando para os fariseus: olha, eu quero dizer para vocês que eu vim para chamar os pecadores. A salvação, no caso. E Jesus salvou Mateus. No dia de hoje, vamos rezar também pelas vocações religiosas, pelas vocações sacerdotais, também pelas vocações aí matrimoniais, porque quantas pessoas também devem ter se salvado com o matrimônio? Levavam uma vida errada. Esses dias eu tive até a oportunidade de estar com uma pessoa que ela estava falando isso para mim. O casamento foi a salvação para ela. Quantas pessoas? O casamento foi a salvação. Mas quantas pessoas? O convento foi a salvação. Os seminários foi a salvação. Enfim, Deus salvou Mateus. Jesus ali salvou Mateus. Na vida que Mateus estava levando, provavelmente ele não iria se salvar. E Jesus disse: vem e segue-me. Rezemos pelas vocações.
Mas ao mesmo tempo eu estou dizendo para você que está me ouvindo agora, se Jesus está te chamando e você vê que isso é um chamado, e discernindo o chamado, porque precisa discernir também, porque não é uma questão da pessoa dizer eu quero ser, mas precisa ser observado para ver se a pessoa tem vocação mesmo. Por isso que tem os encontros vocacionais. Então, se você percebe que o Senhor te chama, deixa a coletoria de impostos da vida e vai e segue nosso Senhor Jesus Cristo. Como os apóstolos seguiram e como tantos outros santos seguiram nosso Senhor, para servir na fidelidade e salvar também outras almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.